Tá, já que a gente tá falando sobre isso, qual que é a sua opinião sobre a questão de dívida social? Assim, sobre as cotas, que você pensa sobre isso? Ok. Para mim, assim, não, eu não chamaria de dívida social. Eu chamaria de dívida estrutural, coletiva, como é que eu digo assim, intrínseca, de senso comum, totalmente, enfim, porque, como eu já disse anteriormente, né, quando o homem descobriu que ele é homem e que existia a diferença de classe, de casta, e socialmente acabou sendo, né, os meus ancestrais que vieram para cá numa condição já de uma classe inferior, ou seja, a partir daí. Então eu acredito sim que tem que se ter cota, né? Mas como isso é colocado? Não porque, pobrezinho, não, mas além da cota, você começar a se repensar numa reestrutura para que essa diferença, né, possa ser superada. Nunca vai ser igual. Por mais que você pague, por mais que um negro estude num colégio particular, nunca. Porque é estrutural. Né? Esse racismo, essa diferença já está estrutural, já é enraizada nas nossas mentes, né? Nas nossas não. Em muitas mentes e corações por aí. Né? Sou a favor, sim, mas sou a favor também da gente continuar falando disso, esclarecendo, para que, quem sabe, essa estrutura, a longo prazo, os meus netos vão poder viver muito mais do que eu vou viver, os meus sobrinhos ou a minha filha, mas assim, que isso, de fato, se reestruture. Né? Eu acredito nisso. Acho que quando eu ouço muito falar sobre contra a cota racial, defender a cota social, que é a cota para gente periférica, para gente pobre e tudo mais. Só que acho que uma coisa não substitui a outra. Porque um negro, mesmo que tenha vindo de uma casa de classe média alta, classe alta, a hora que ele vai para a vida real, a hora que ele vai para o mercado de trabalho, as dificuldades que ele enfrenta são diferentes da de um branco com a mesma formação, com a mesma história, com a mesma estrutura familiar. Sim. Então, não é só uma questão financeira. É uma questão de história, uma questão social que se construiu em torno da relação do negro, do branco, do rico, do pobre. Exatamente. E a gente teve uma história muito recente, né? Coincidentemente, uma advogada, mulher, negra, e que foi algemada dentro de uma sala de audiência, porque ela queria trabalhar. E a gente sabe que não é fatalismo. A gente sabe, porque... Não, acontece. Com certeza, se fosse o doutor fulano de tal, dos seus olhos lindos, louros, né? Com certeza, ou uma outra mulher assim, talvez essa outra juíza fosse um pouco mais condescendente, enfim, né? Sim. Mas é muito louco, porque além desses que dizem que não existe racismo, a maior parte, além de achar que não existe, comete de uma forma tão cruel e que acha que é velado, né? Que nem essa mulher, a mocinha assim, ou senão fala assim, eu tive aqui, eu conversei com um vendedor seu, aquele... E não sai, né? Aquele moreninho, não, aquele negro, né? A gente pode ser referência, mas desde que seja uma forma de nos identificar, não de ser assim, aquele negão lá na esquina, né? Ou gordo, ou sei lá, velha. É igual falar, aquela moça, uma moça loira. Tudo bem, ninguém fica ofendido. Porque, a moça ruiva, aquele senhor careca. Porque é tão comum, né? Se fosse tão comum, as pessoas falariam, aquele moço negro, assim, sabe, que mora ali na esquina, que tá sempre assim. Não, mas é aquele moreno. Então, olha como né, estrutural e as pessoas não se ligam. Na história cultural do Brasil existem muitas figuras importantes negras. Queria que você souber de algum exemplo, de alguma coisa que eu me lembro agora, Machado de Assis, que é retratado como branco, mas era negro e é um dos maiores nomes da literatura nacional e tudo mais. Você fala um pouco sobre a importância do negro na cultura. Sim, há uns anos atrás, eu fiz
num seminário, numa universidade, falando da importância do negro nas artes de um modo geral, né? Na pintura, no artesanato, no cinema, no teatro. Então a gente tem grandes nomes que hoje estão conosco, né? A Ruth de Souza, Milton Gonçalves, né? São grandes atores. A Ruth passou por um momento dificílimos dentro da TV, Grande Hotel, isso mesmo. No cinema, né? Então, são pessoas que deram extremas contribuições e que, né, muito depois que a TV, o cinema começaram a valorizar, às vezes é morta, né, grande atriz, Milton Nascimento, grande cantor, né? E no teatro, assim, a gente, se você for buscar, são poucas as referências negras ainda, né? No teatro, por exemplo, um grande ator negro de teatro famoso. Hoje, a não ser, né, Grande Otelo, que fez teatro, esses mais atuais, assim, mas muito além, a gente não tem, né, assim, grandes nomes, não. Quem mais, por exemplo? Meu pai é um ator, foi negro, aqui, né, negro, aqui em preto. Então, assim, a gente tem uma contribuição muito grande, principalmente na construção do samba paulista, por exemplo, né? Ninguém fala, mas o samba paulista, ele nasce nos barracões das tias, nos barracões dos negros que iam com seus senhores para as festas aqui em São Paulo, né? De Bom Jesus, de Pirapora, como eles não podiam se misturar na igreja, aos brancos, eles ficavam no barracão ali e começaram a tocar seu batuque, né? Seu bumbo de couro, e a coisa foi ficando animada, os brancos começaram a sair lá, até que a igreja mandou derrubar o barracão, proibiu a festa, e o samba menino, o samba negro menino começou a descer. Daí surgiram os cordões, aí depois quiseram fechar o samba, fazer ele ficar mais adestradinho, deram bandeiras, transformou escola em samba, e aí o samba, né? Mas aí dentro, por exemplo, do nosso samba, nós temos aí grandes nomes, né? Do samba paulista. Hoje, o grande compositor Tadeu Caçula está lá em São Paulo, tem um espaço de resistência maravilhoso com samba e defendendo essa estrutura. Geraldo Filme, o pessoal lá da Casa Verde, ou seja, grandes contribuições, né? Hoje, por exemplo, assim, o Adoniran Barbosa, ele é de origem negra, né? E ele foi, quando chegou em São Paulo, o samba da cidade, o Bexiga foi um bairro de resistência, a Adoniran entra ali, mas sempre gravando coisas que não só dele, mas de Geraldo Filme, de tantos outros que foram descendo com o nosso samba lá de Bom Jesus, veio passando por nada, até chegar em São Paulo. Poxa, Beto, não temos palavras para agradecer. Falo demais, desculpa. Maravilhoso, Muito bom. Muito bom. É isso, muito obrigado. Valeu. Você, Muito bom ter você aqui. Obrigada, meninos. Muito obrigada. Eu aqui agradeço e espero que a gente possa ter outros papos, assim, com conversação. Curti muito. Se quiser deixar contato seu, se quiser deixar o perfil da CSN, que não sei. Meu contato, eu tô lá como Beta Cunha mesmo, Facebook, Sussu por enquanto, fazendo minha resistência ali sozinha. E faço parte da Cia Cênica também, a gente tem vários trabalhos aí, né? Quem quiser curtir um pouco do meu trabalho, na página da Cia Cênica tá lá, disponibilizado a nossa estrutura, nossa caminhada artística aí, tá? Beijão, galera! Curte ali o pessoal da Cia Cênica, tem muitas atividades que eles acontecem lá na sede deles mesmo. Curte o vídeo aqui se você gostou, segue a gente. Ativa o sininho, né, para receber notificação. E Instagram. É isso, seguir o Instagram, o Facebook também, né, dar aquela curtidinha lá. Na página do Facebook. É isso aí, galera. Obrigado, Valeu, gente. obrigadão. Valeu, Até a próxima. falou, Tchau, tchau. tchau. E é isso.